Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Nós já temos 160 mil inscritos e precisamos alcançar os 200 mil. Que tal, hein? Inscreva-se, curta, comenta, compartilha, curta a programação, toda a playlist. A TV Jet tem muita coisa legal para você. Tem mensagens que edificam e que transformam, músicas maravilhosas e você pode participar e seguir a gente. Deixe-me indicar esse livro aqui para você do nosso pastor Jorge Linhares. Depressão, o mal do século, e não é brincadeira, é coisa muito séria. Você precisa conhecer os sintomas, precisa conhecer e ter um diagnóstico e saber que em Cristo você pode ser totalmente e plenamente curado, sem descartar um bom diagnóstico médico. Então leia o livro e cresça. Olha só, nós estamos consumindo muita informação e nos últimos anos nós estamos fazendo uso cada vez mais frequente, cada vez mais contínuo da inteligência artificial. O nosso convidado de hoje, ele sabe muito sobre esse assunto. Ele é formado em desenvolvimento de softwares, trabalha com engenharia de softwares e engenharia da comunicação, arquitetura de softwares, ele tem formação no MIT, em vários outros lugares. Durante o programa a gente vai falando sobre a formação dele, que é tremenda. Mas eu quero dar boas-vindas ao pai da Isabela, ao marido da Vera, que é minha amiga. Bem-vindo, Denis Ribeiro. Obrigado, o prazer é todo meu, satisfação estar aqui. E pai do Denis Filho também. Exatamente, pai do Denis Filho. Ô, Denizinho, desculpa aí, hein? É uma satisfação estar aqui hoje e poder compartilhar e a gente discutir um pouquinho desse assunto tão atual. Às vezes as pessoas acham que é para amanhã, não. É pra já, né? Já está acontecendo ontem. Então, mas olha só, antes da gente falar do que está acontecendo hoje, dá pra gente, assim, uma palhinha da história, porque a inteligência artificial não caiu de paraquedas aqui, né? Não, e na verdade a inteligência artificial, hoje ela está impactando muito a sociedade, entrou para o grande público mesmo em final de 2022, mas é uma coisa já não tão recente, coisa da década de 50. Dizem que quando eles entregam pra gente é porque já está há mais de 40, 50 anos em desenvolvimento, né? Sim, para o grande público, geralmente o que aparece é coisa que militarmente ou para o governo já não é tão recente. Já ficou obsoleta, né? Não é novidade. Não é novidade, boa. Isso. Quando mostra uma arma, ela já tem outra muito mais desenvolvida. Isso quando mostra para o grande público, isso mesmo, é isso mesmo. E a inteligência artificial não é diferente? Não. Inclusive, em 2022, o ChatGPT da OpenAI, né? Que até então, o mais famoso, né? Isso, é a Coca-Cola do mercado, até então, naquele momento. A gente chama quase todas as IAs de ChatGPT, né? Mas não é. Não é, a gente sabe. Isso. Mas antes disso, de 2022, quando veio o boom por causa do ChatGPT da IA generativa, já se usava até comercialmente também que a gente chama de IA tradicional, que é o Machine Learning, que é um tipo, digamos assim, não tão dinâmico, não tão versátil, mas muito eficaz. E até hoje, dependendo da tarefa, dependendo da missão, ela é a mais recomendada, inclusive nas grandes corporações. Quando nós começamos a usar a internet, a gente usava internet de escada. Hoje a nossa internet é via satélite. É banda, fibra. Fibra. E já está partindo, né? Assim, não é que vai acontecer. Já tem disponível para o mercado via internet. Evolução. Falando um pouquinho da história, né, da inteligência artificial. É interessante contextualizar o motivo, né, que, como diz Platão, o que move a inovação é a necessidade. A mãe da invenção é a necessidade, né? A mãe da inovação é a necessidade, como diz Platão. Mas essa questão de automatizar, de ter algo que faça um serviço para a gente, ou que faça de uma forma mais performática, com mais qualidade, mais exatidão, é coisa antiga. A gente da informática, da computação,
a gente fala a história do cálculo. O que é o cálculo? Quando fala cálculo, calculadora, né, dígitos, é uma história milenar que os pastores, né, para controlar o rebanho, as ovelhas ou os animais que sejam, quando saía do aprisco, eles tinham um pote de pedras, os cálculos. Tá. Aí para cada ovelha que saía, tirava num pote, colocava uma pedra, um cálculo em outro lugar. Quando chegava, fazia o processo inverso. Se tivesse faltando, teria que buscar, ver o que aconteceu. Se tivesse uma a mais, teria que ver o que aconteceu. Mas era o controle que tinha, cálculos. E os dígitos, antes dos cálculos. Antes? Antes. Que é o quê? Os dedos. Contando com os dedos. Isso. E com o tempo, né, com a evolução, com início da disciplina ou da ciência, né, matemática, foi evoluindo. Tem, antigamente, né, várias civilizações que já usavam matemática, por incrível que pareça, matemática avançada. Opa! Até, por exemplo, se a gente pegar astecas, incas, aqueles mapas estrelares, posição do Sol, mapas solares, eles usavam cálculos. China antiga, babilônicos, assírios, egípcios. Quer dizer, o cálculo, a ciência, a matemática, ou a necessidade de se formular um método para facilitar, para controlar, não é de hoje. É uma coisa muito antiga. Hoje ficou mais fácil. A gente vai chegar ao porquê. Mas a computação, ela é antiga. Existem relatos de modelos computacionais ou registros em paredes de artefatos que parecem ser mecânicos e tal. É milenar. Nossa, não é recente, então? Não. Mas é prático. Para nós evoluímos da máquina de datilografia para o computador. E não para a história, diz que não é bem assim, a coisa é bem mais antiga. Sim. Assim, de forma prática, mas contemporânea, acho que, se eu não me engano, um pouco depois da Idade Média, para não falhar, né, não ser impreciso. Mas foi um matemático chamado Blaise Pascal, inclusive cristão. Cristão. Isso. A vida dele foi fazer um mecanismo que pudesse fazer cálculos matemáticos de forma automática e mecânica. E ele inventou o Pasqualini, a primeira máquina. Inclusive, eu não lembro o nome dela, mas a assistente dele, eu não lembro o nome, meu Deus, foi a primeira mulher na TI. Olha. Ser uma assistente. Mas, como todos os sábios, cientistas ou artistas gênios, né, que estão à frente do seu tempo, ele não foi compreendido, ficou pobre, e enfim, não foi muito para frente. Deixa eu pegar um gancho no que você falou aí. Você falou que ele ficou pobre, não foi muito para frente. Mas hoje inteligência artificial faz milionários da noite pro dia. Sim. A atualidade é bem diferente. O pessoal... Muitas empresas na Bolsa de Valores, elas explodiram no seu valor de mercado porque falam assim, nós temos tecnologia para IA. E às vezes nem é tão assim, né? Isso a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, porque tem realmente todo o benefício, todo o potencial que a IA proporciona, realmente de forma prática, e tem aquilo que a gente chama de bolha, que é um discurso que não é bem assim. Isso aconteceu nos anos 90 com a internet, com o e-commerce, aconteceu em 2008 com o mercado imobiliário. Hoje tem muita coisa que é discurso. Não é fato. Não. Mas a gente pensa que é, né? Tem Hoje tem 5 grandes empresas de inteligência artificial no mundo, é isso? As Big Techs, isso. Tem, só que artigos, não sei se seria relevante falar sobre isso, que teria que ter dados. E também às vezes o nosso público pode não entender, mas uma coisa que eles vão entender bem é uma coisa que você falou. A IA está em tudo e ela está tendo impactos muito fortes hoje. Sim, mas a bolha, a gente pode discutir mais, ela está sendo
crescendo e foi formada exatamente porque essas principais big techs no mundo, digamos assim, ocidentais, elas estão interligadas entre elas em negócios, como uma cadeia de retroalimentação. Mas a gente vai... Um outro café. Uma prosa para outro café. Mas sobre inteligência artificial milionários, há um tempo já existia um modelo de negócio chamado One Business Person, negócio de uma pessoa só. Às vezes um dentista, um editor, um autor, um consultor, de repente independente. Mas geralmente, tanto esse tipo de negócio, um negócio mais tradicional, ele emperra um ponto que é a escalabilidade. Como assim? Às vezes eu sou um advogado e quando eu estou sozinho, eu tenho um limite que eu posso chegar para atender, fazer giro com qualidade, com aquele número de clientes. Se eu tenho uma equipe de qualidade... Você consegue expandir mais seu negócio. Isso. E se eu quero... Quanto mais eu quero crescer ou escalar, maior vai ser a minha infraestrutura e maior vai ser meu custo. E maior vai ser a minha atenção, a minha necessidade de estar cuidando mais próximo do negócio. Assim, mais próximo. Mas o IA profundo. É para ser um negócio de uma pessoa só? Não, né? Não. Porque você falou que as big techs estão interligadas. Não. É quando fala de bolha. Tá. É um outro assunto, outro café. Porque você falou das big techs, as ocidentais, mas a inteligência artificial da China também está bombando no mundo. Sim. A China, na verdade, quando deu o boom da IA, em 2022, por causa do ChatGPT, eu vou explicar o porquê, a China já estava bem avançada. Inclusive, já tinha os seus próprios modelos também concorrentes ao ChatGPT. E até com uma qualidade boa. Eu sei porque a China é comunista, então a gente deixa ela de lado, mas a China tem um avanço tecnológico muito significativo, né? A China é um comunismo, mas onde tem um certo capitalismo. Sim. Até 2022, se eu não me engano, 80% das empresas eram privadas. Sério? Na China? Olha. Claro, com controle estatal ali, mas eram privadas. Eu não diria um controle, mas eu diria com um relacionamento próximo da estatal. Aqui, o pessoal mandou eu perguntar para você uma coisa que a gente está no nosso imaginário. Arroz é plástico, a comida que a gente come, ela está manipulada, ela faz parte dessa cultura de inteligência artificial ou nada a ver? Não só arroz, mas hoje a gente não pode comer chocolate, que é falso. Depende. Eu não tenho autoridade de falar sobre isso. Mas, digamos assim, se eu preciso de um produto que seja lucrativo, e às vezes o lucrativo não está relacionado só à venda, mas com baixo custo ou um custo interessante para ter uma lucratividade com qualidade. Aonde entra a inteligência, ou pode entrar a inteligência artificial? Exatamente no controle dos processos, para ter um baixo custo, no controle das métricas da qualidade, e também, sim, de repente, numa forma bio, para saber quantidade se tiver pesticida, de tempo, de repente, de algum processo do arroz, sim. Mas falar, olha... A comida é falsa, artificial, não? Isso independe de inteligência artificial. Estão manipulando, né? O café, o pó de café não é pó de café, né? Isso, por exemplo, se a gente pegar remédio, esses originais, realmente da empresa que tem a patente, ele tem todo um processo para garantir aquilo que está na bula. Na bula. Mas às vezes o genérico... de repente, uma substância ou outra, às vezes é uma empresa desleal, ele não coloca aquela quantidade que está descrita. O que quer dizer? Não é um remédio 100%... Que vai produzir o efeito esperado, né? Isso. Que ele já está alterado, né? Ou também, de repente, não é um remédio 100% fidedigno àquilo que está patenteado. Por isso que a gente hoje está falando muito de princípio ativo e acontece isso. Detentor da patente tem uma responsabilidade, o genérico nem tanto. Mas que eu quero chegar, Priscila,
é que isso independe de inteligência artificial. Independe. Aqui, mas a gente está usando a inteligência artificial muito para brincar, para sonhar, para criar. O que eu vejo hoje, as pessoas usando a inteligência artificial, principalmente como se fosse o Google, o buscador do Google. Boa, Bing. isso. E na verdade, eles estão como se fosse esse copo. Em vez de eles estarem tirando o benefício de beber essa água, eles estão molhando o dedo e passando na língua. E isso, de certa forma, é ruim. Porque desconhecem o uso real da inteligência artificial. Isso. A gente tinha conversado um pouquinho antes sobre intenção. Por que as pessoas usam tecnologia? Para agilizar, facilitar a vida, né? Comodidade. Mas quando você tem intenção de crescer, quando você tem intenção de ser produtivo, de resolver problemas domésticos, pessoais, corporativos, sei lá, enfim, o problema é que às vezes as pessoas querem estalar os dedos e a coisa acontecer, fechou o olho e plim, como apareceu. você falou, né? Que é o gênio, né? Que é o gênio. O gênio da lâmpada realizando os desejos. E quando se fala desse tipo de coisa, de usar a inteligência artificial para o grande público, tanto grande público, público corporativo, governamental, tem muita gente vendendo canhão para matar formiga. Não é sério. Eu concordo. Porque, primeiro, é a intenção. Tá. Hoje, as pessoas querem usar a inteligência artificial para fazer videozinho rápido, para fazer imagem rápida. Para escrever para fazer o trabalho da escola. sem conhecimento de causa. Eu vou chegar num ponto interessante sobre isso. Fazer o trabalho da escola, fazer o relatório que o chefe está pedindo em 1 hora, fazer sistema, fazer website, fazer automação em 3, 4 minutos. E eles acham que o grande problema, que isso é resolver problema. Isso é resolver problema? Parcialmente. Parcialmente, cria outros, né? Sim. Há casos, inclusive no Brasil, de advogado de defesa, o juiz está lendo a defesa e está misturado coisas que não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com a advocacia. Poxa. Por quê? Porque usou um modelo desses para fazer esse documento. E qual que é o problema? E isso tem um gancho com, a gente vai falar futuro da educação e futuro do trabalho, não tem que ficar aqui. Quando você só quer terceirizar, quando você só quer demandar, quando você quer ficar de boa, a realidade é essa. Bem na preguiça, né? Comodidade, comodismo. Quando você não quer ter responsabilidade, mas quer ter resultado, você tem um problema, porque quando você quer qualidade, em qualquer área da vida, profissional, na manufatura, na engenharia, na arquitetura, no programa, não é só fazer por fazer. Você tem que planejar. Você tem que planejar, você tem que executar e tem que apurar a qualidade. Para saber que se aquilo que você esperava realmente está andando conforme o planejado. Para saber se teve variação para mal ou para bem. Se de repente aquilo está acontecendo problema ou se está acontecendo, se está surgindo oportunidades. Só que é aquela velha história da gestão. Como é que você vai gerir algo que você não controla? Palavra controle. Sim. Vai fugir do controle? Você falou, vai gerir algo que você não controla. Não, gestão. Como é que você controla algo que você não conhece? Liderança. Vamos falar de liderança. Delegar é necessário. E vou falar porque a gente está falando de liderança. Mas, primeira coisa, quando você chega para o seu liderado, a primeira coisa é você alinhar a expectativa. Olha, o que eu espero de você é isso,
essa tarefa. Essa tarefa tem uma janela de tempo para ser entregue e o modo dela fazer é dessa forma que eu estou te especificando aqui. Beleza? Beleza. Passou o tempo, se deu certo ou não, quem está executando sabe o que tinha que fazer, como tinha que fazer e até quando tinha que fazer. E eu vejo que um grande problema hoje corporativo é exatamente isso. As pessoas chegam, a sua tarefa é essa, boa sorte. E, quer dizer, mas o que foi combinado? O que você esperava? Inteligência artificial é a mesma coisa. Se você não especifica corretamente qual que é o papel, o que deve ser feito, como deve ser feito e às vezes até quando deve ser feito, o que você pode esperar? A inteligência artificial, ela funciona como um somatório de todas as informações disponíveis, certo? Não. Não? Não. Eu achava que juntava coisas certas, coisas erradas, tudo que existe está ali para a gente ter acesso. E é por isso que a coisa dá errado. Então vamos para um pouquinho de fundamento até antes da computação. O princípio de input e output. Ou entrada, processo, saída. A forma bem simples. A gente come macarrão. Eu não como macarrão, mas tudo bem. Processo macarrão e tem um output. Ok. Se o macarrão for bom, sadio, você processa sem um output sadio. Se o macarrão tiver azedo, a carne tiver estragada... O resultado é dramático, né? Quer dizer, o resultado não é o esperado, vai ser um resultado ruim. O que é a inteligência artificial? É um algoritmo. Um programa. Um algoritmo. É muito mais avançado do que uma programação tradicional. Por quê? Porque ela trabalha com a aprendizagem de máquina e as suas vertentes. E agora também tem a IA generativa, que é um pouco mais avançado. Como assim? A tradicional, que é a machine learning, você treina, você faz a curadoria, vê os resultados e você entende quando ela chega num resultado, numa análise preditiva, numa recomendação ou num insight, tem como você rastrear como ela fez isso. Tá. Aí a generativa é um pouco diferente, porque ela trabalha não só com redes neurais, como também machine learning, também de certa forma, mas ela trabalha com um modelo de... Ela pensa. Aí que eu ia te perguntar, você falou assim, ela trabalha com redes neurais, mas isso que eu ia falar, IA pensa? Ela pensa. Isso é perigoso. Depende. Depende, você tá meio advogado aí, hein? Não, depende por quê? Nesse caso a gente tem que ser sóbrio. Eu diria que as IAs, principalmente a generativa, ela, como pegando meio que um plágio aí um grande figurinha um grande evangelista, né, já há muito tempo da IA, esqueci o nome dele, ele foi inclusive conselheiro do Roberto Justus do Aprendiz, faltou o nome, mas ele tem uma definição muito apropriada para isso. Até então, nesse período, dessa janela de tempo, né, não tão recente, a inteligência artificial generativa, ela é o seu estagiário com doutorado. Como assim? Estagiário com doutorado é um perigo, né? Ela, através dos dados, que ela por si só é só um algoritmo. Tá. Mas o que manda na inteligência artificial, e a gente entende que de forma sistêmica na computação tradicional ou atual, são os dados. Tá, mas esses dados nós estamos fornecendo para a inteligência artificial ou ela está buscando aleatoriamente? Os dois. No começo, os dados sempre estiveram aí. A inteligência artificial, um exemplo, ela leu todos os livros que foram escritos até agora? Na verdade, ela não chega e simplesmente vai. Hoje tem até alguns projetos para isso, que elas varrem a internet, varrem algumas coisas.
mas ela geralmente ela é treinada. Então, o que não estiver lá, ela não vai acessar. Exato. Ou se for programada para acessar, ela vai. Que existem, é interessante quando eu falei de que a inteligência artificial é um algoritmo. É um algoritmo, mas você falou que pensa. Sim. Porque para mim o algoritmo, por exemplo, minha filha fala assim, se o algoritmo tá viciado, só te entrega negócio de evangélico, só te entrega cachorrinho, só entrega essas coisas fofinhas ou teoria de conspiração. Então eu viciei meu algoritmo. Na verdade, qual que é a sua intenção com isso? Como é que você pede? Vamos pensar no estagiário. Chega um cara que está começando a estudar administração. RH. Tá. Aí, mas ele tá verde. Ele conhece mais alguma coisa, mas para aquela realidade daquela empresa, daquela corporação, ele tá verde. Mas ele é o estagiário com doutorado ou não? Eu vou chegar ao porquê. Tá. A informação, se a gente pegar a informação do mundo, você fala, é muita coisa. Uhum. Mas quando a gente fala de análise de dados, às vezes, o que eu preciso é do seu nome, do seu trabalho, CPF, da sua movimentação de conta, se for necessário, mas para um contexto mais corporativo. O que você tem interesse, por exemplo, no Netflix? Quando você vai comprar na Amazon, que tipo de coisa você gosta de comprar? Qual que é o seu comportamento? Se é uma boa pagadora, não é? É alguém que, de repente, se eu fornecer um crédito, eu vou correr um risco ou não? Quer dizer, as informações estão aí. E elas estão acessíveis, né? Mas, como vem aquele velho dilema, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Isso. Quer dizer, o que move a inteligência artificial? Na verdade, são as perguntas. Olha, eu preciso que você gere para mim um relatório dos últimos presidentes do Brasil que realmente foram competentes, que tiveram sucesso na visão social. Então, quer dizer, quando você pede alguma coisa, você tem que detalhar o que você está querendo. Na verdade, qual que é o problema? Qual que é o contexto? O que eu tenho que resolver? Quer dizer, é isso que até nas empresas, em tudo, as informações estão aí, você sabe tudo sobre a sua filha, mas em determinado momento, quando você questiona ela, você não quer saber tudo, você quer saber sobre aquele assunto específico. Isso. Aí vem o que você falou. Quais são os perigos e quais são as recomendações? Olha, só fechando a questão, por ela ser algoritmo, um programa de computador, por exemplo, se a gente pegar um sistema de gestão de uma empresa, às vezes o programa é o mesmo para N empresas. E às vezes aquele programa que a gente fala que é de prateleira. Você vai no mercado, compra. Hoje não, é um pouco diferente. Mas é a mesma coisa, o algoritmo é o mesmo. A IA também, ela tem várias instâncias na sua infraestrutura, é a mesma. O algoritmo é o mesmo. O que muda? O que muda? A mesma coisa que muda de uma empresa para outra. Os dados. Os dados de cliente, de movimentação, de fornecedor, de estratégia, de gestão. Então, no frigir dos ovos, o que realmente conta são os dados. Sim. E isso é o que tem valor. Hoje, sim, para inteligência artificial sem dados é um programa. Boa. É a mesma coisa que se você pegar um adolescente que só fica na telinha e um adolescente que estuda e tem um mentor capacitando ele, é a mesma coisa. São dois adolescentes. Claro que cada um com a sua personalidade, sua realidade. Mas em termos sistêmico, um foi treinado de um jeito e vai ter um resultado toda vez que for questionado. Outro, às vezes questionado com as mesmas coisas, e aquilo que ele foi treinado, aquilo que ele foi exposto, ele vai ter uma percepção e um retorno, uma resposta diferente. Hoje, o petróleo do mundo não é simplesmente mais ações, simplesmente um tipo de empreendimento, não. O ouro negro hoje é dados.
E quando você falou da China, por que a China estava na frente? Em 2020, até 2022, o maior provedor de dados, inclusive dados internos do seu país, era a China. Por causa da sua população, por causa dos celulares dessa população, do que essa população interagia na internet, quer dizer. E de outro ponto, a China até naquele momento era o país que mais aplicava inteligência artificial em seu contexto governamental, às vezes controle social, controle, né? Assim, mas comercialmente, indústria. Assim, eu tenho que tirar o chapéu. Eles são muito sábios, não só a inteligência, mas são muito sábios nessa questão de corrida, né, tecnológica, que inclusive um professor meu, o professor Ernesto, né, que fundou a Microsiga, hoje a TOTOS, ele falava que ele conhecia bem o produto dele porque ele era o maior usuário do produto dele. Ou seja, a China não só exporta, mas ela é a maior... ali, né? É a maior consumidora. Isso. Aqui, nosso programa está quase terminando, mas eu não posso deixar você ir sem falar comigo. Você falou que tem espuma e fumaça. Sim. O que é espuma e o que é fumaça? Quando se fala de inteligência artificial, tem pontos que são sensíveis, mas eu posso falar em alguma parte desses sensíveis, sim. Que quando teve a Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, digamos assim, as mães de família, né, elas faziam seu sabonete, elas faziam suas pastas de dente, coisas que uma mãe fazia na época, fazia sentido a mãe fazer. Quando começou a industrializar, primeiro veio a facilidade. A mãe não precisava passar horas e todo aquele processo até dias para chegar um produto. Era em pouco tempo uma máquina produzia a custo barato e vendia barato. Depois veio o Fordismo, que carro para todos. Depois veio a microinformática. Depois veio a internet. E hoje a computação na nuvem. E hoje a gente está no advento aí que não é hoje, ontem. É isso que é preocupante, né? E do advento da inteligência artificial. Qual que é o problema da inteligência artificial? É o paradoxo, é um problema, mas é a sua libertação, seu potencial. Que a informática, ela automatiza processos, mas tem que ter alguém alimentando. Mas vai chegar um momento que não vai precisar do humano? Então, esse é o ponto que eu vou chegar agora. Mas um pouquinho antes. No começo dos anos, final de 1800, começo dos anos 1900, existiam matemáticos que eram as pessoas que faziam as coisas acontecer, resolviam problemas, tinham criatividade. Uma calculadora mecânica ou hidráulica, ela pesava 800 quilos. Que? E tinha que ser operado por baita trombolho, né? Alguém especialista. Na década de 70, se não me engano, acho que foi a Cássio, ela inventou um modelo digital que cabia no bolso. Aquela calculadora que a gente conhece, O que aconteceu com esse profissional? Quando chegou a microinformática, se tinha já dados um pouco antes, em planilhas, o famoso Lotus 123, planilha Excel. O que é um sistema computacional? É algo, um artefato eletrônico, que pega esses dados de forma organizada, processa e gera um output. Basicamente isso, são dados. A inteligência artificial é a mesma coisa, só que de forma organizada, de forma limpa, com qualidade. Só que hoje, qual que é o problema? São dois. Isso é muito sério. Você não precisa, digamos assim... vou ter que falar. Quanto custa, vamos dizer assim, uma recepcionista? Sei lá, um salário e meio? E se ela for competente? Aí a gente melhora o salário dela, porque ela é competente. Ela fideliza o cliente, né? Sim. E se de repente você precisa de 2, 3
Aí encarece o trabalho, né? E você tem 13º, você tem férias, se ficar doente. Isso. E pode ter que ir no banheiro, auxílio maternidade se for menina, entra na justiça. Mas e se tivesse algo no seu computador ou no computador na nuvem? Trabalhasse 24/7. Tivesse o compromisso de executar exatamente, não exatamente, mas da melhor forma aquilo que você combinou com ela, que a gente conversou. E além de atender, ela pudesse interagir com outros departamentos. Você está de férias? Olha, meu processo aqui está com problema, como é que eu faço? Tivesse alguém para falar, te dar uma orientação básica e, se fosse urgente, te acionar onde você estivesse. E sem um processo, porque hoje se acionar o funcionário nas férias, no final de semana, WhatsApp depois do expediente, tudo é contra a lei, né? Digo mais, se de repente você tivesse um call center? Todo informatizado, só com IA, né? Nossa. Um call center no seu computador, ou na nuvem. Acabou, você acabou com a mão de obra. Agora vai um pouquinho mais. Se seu melhor vendedor fosse os aspectos, as características, os skills, tivesse num agente desse. Meu pai. O problema da IA hoje, se o nosso tempo está curto, é um assunto de repente... para um próximo, porque tem muita coisa que a gente não falou, né? São dois hoje que as pessoas têm que ter atenção com IA, digamos assim, da tecnologia. Uma tecnologia chamada IA verticalizada, que não é tipo um GPT, um cloud, que é uma generativa, e ele responde tudo, mas de uma forma genérica. E às vezes alucina. Que às vezes, dependendo de como você responde, ela se perde. E dá respostas que não são corretas. De repente tem na base de dados dela, mas não é aquilo que você está procurando. E isso tem a ver, uma coisa importante, com o mercado de trabalho que se fala dos profissionais mais 40. Por quê? Se ela alucina, ou se ela não está conseguindo realizar um trabalho, se você tem know-how e expertise, você ajuda ela. Você, na verdade, não vai ser o operador, mas vai ser alguém que vai dar a demanda e alguém que vai gerenciar ela. A dificuldade dos estagiários hoje de entrar, gente nova no mercado, é exatamente esse know-how, saber não só pedir, mas ter a acurácia para saber o que está vindo é o que está pedindo. E às vezes a pessoa nem confere o que recebeu, né? Já vai para frente sem conferir. E esse é o grande problema dos agentes verticalizados, que a grande maioria, de forma respeitosa, que cada um tem a sua história, cada um chegou onde por seus méritos, mas trabalhos rotineiros, trabalhos que uma pessoa aprende rápido, são exatamente os trabalhos que estão com os dias contados. Tá. Olha só, isso é conversa para outro dia, porque está discutindo, guarda aí que nós vamos voltar nesse tema, está discutindo fim da escala 6x1, uma escala 5x2, 4x3, e isso sem levar em conta que a IA pode tirar mais mão de obra no mercado, né? E tem mais dois problemas. E esse da automação, já acontece. E tem muita gente sendo desligada ou não sendo contratada por causa dessa tecnologia. O ano passado ocorreram vários layoffs. Microsoft, Amazon, e de gente que era de tecnologia. E eu mexo um pouco com isso, fazer agentes verticalizados, e realmente é assustador. Mas tem um ponto que é um pouco mais crítico. Imagina esse tipo de tecnologia que é abstrata de uma forma materializada, em humanoides. Eita. E até mesmo 2018 para cá, o Fórum Econômico Mundial, a ONU, Elon Musk e algumas entidades já vem falando de pelo menos até 2027, 2028, até 2030, 60, 50, 60, hoje se fala alguns 80, 90, assim, depende da fonte.
da força de trabalho atual não existir mais. Então olha só, para a gente terminar, qual que é seu alerta? Fala para essa câmera aqui, fala um alerta para o pessoal que não está levando a sério o IA, sem levantar medo, mas deixando uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Meu irmão, minha irmã, ou meu amigo, aqui, assim, foi uma gotinha de água, uma pincelada bem guache, assim, realmente do assunto. Tentei falar, mas assim, eu me enrolei um pouco. Mas o que eu recomendo? Não fique na grande mídia. Lá vai dar uma pincelada, mas a coisa é a ponta do iceberg. E assim, as notícias que estão aí não são responsáveis pelo que está acontecendo. Você é responsável pela sua família, você é responsável pela sua empresa, e se você é cristão, Deus te confiou seus funcionários, você é responsável pelo seu ministério, pelas suas ovelhas. Se você é do governo, você é responsável também, tem a sua responsabilidade. Busque conhecer, busque mais de uma fonte. Não conhecer porque é moda, mas tenha intenção, tenha realmente interesse de entender o que é saber da sua realidade, do seu contexto, aonde isso impacta, como você pode agir isso, como é que você pode se contextualizar e ter plano de ação para isso, se interagir, o que é IA, mesmo que seja de uma forma simples, de uma forma amigável, entender como na sua realidade esse tipo de ferramenta faz sentido, pode ser aplicado. Se tiver, não sendo teoria da conspiração, mas tendo um impacto de mercado, como é que sua empresa vai se preparar para isso? Como é que você vai fazer o remanejo do seu negócio, do seu pessoal? Quem é da área eclesiástica, se realmente essa previsão, é uma previsão, mas está caminhando para isso acontecer, como é que isso vai impactar a sua comunidade, sua igreja? Porque é uma crise, é um problema sério, mas é uma grande oportunidade. Eu mudei um pouco do assunto, por quê? Tendo escassez, assim, o valor da mão de obra humana perdendo valor, isso impacta diretamente no financeiro da igreja. Na renda da igreja, na renda familiar, em tudo, né? Em tudo. E o trabalho hoje, dependendo da mentalidade das pessoas, se tanto mulher ou homem, se independe, é o que traz aquela sensação de dignidade. Dignidade. Mas em contrapartida, se no decorrer dessas previsões, vai ter pessoas que vão precisar muito de Cristo. E muito de se aproximar de Cristo. E essa é a oportunidade da igreja. Mas como é que a igreja está se preparando para isso se às vezes não está se atentando para esse assunto, os empresários? E um outro ponto importante, só para finalizar, é que se você acha que é viagem, meu amigo, quem é da área, ou quem não é da área, mas é sério, meio acadêmico, científico ou corporativo sério, está meio que arrancando os cabelos. E é um assunto muito profundo, e você é responsável, sim. É vibe, ou eu me viro, beleza, mas com a realidade, como diz uma psicóloga lá de Uberlândia, né, muito famosa, com a realidade a gente não negocia. E a Bíblia nos ensina a ver os sinais do tempo e se preparar. Verdade. E, por último, é o problema de negar. Isso não vai acontecer, ou se acontecer, não vai acontecer comigo, com os meus. O assunto de relativismo pode até acontecer, mas não é tudo isso.
e simplesmente se conformar. Se acontecer, eu vou para a renda básica mundial, que é um outro assunto que tem que ver com escatologia, mas é isso. Peço desculpa por, de repente, não explanar aquilo que eu deveria explanar, mas é um assunto muito extenso. Olha só, a Bíblia diz que o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Aqui é um gênio, você já deu para perceber. Então tem muito conteúdo, muita coisa para a gente conversar e o tempo é curto, mas muito obrigada. Nem que seja pela palhinha aí do descortinado véu para o pessoal entender que o assunto é sério. Sim, mas um último ponto. A gente como cristão, Deus é o Senhor de todas as coisas. Se fala de fenômenos astronômicos que estão acontecendo, climáticos, teorias ou não da conspiração, mas o que eu posso falar é que Deus é Senhor de todas as coisas. O tempo é o Senhor da história, Deus é o Senhor do tempo, daquilo que a gente conhece, não conhece, que existe ou não existe no nosso conhecimento, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem a bênção, Ele tem o livramento, mas Ele tem o juízo e a justiça. Opa, olha só, para terminar foi demais, hein? Então, olha só, fica firme com o Senhor, que no final, com Jesus, tudo se ajeita. Muito obrigada, Denis, e até a próxima, gente. Obrigado a todos.